Bom dia, eu sou a Carla Rossi, da Escola Armogã, e hoje eu estou trazendo para vocês a lição de número 95. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador. Essa lição é bem grande, então separem aí um tempinho para vocês absorverem tudo que está sendo dito, não façam com pressa, só para dizer que fizeram, né? Então a gente tem que deixar um tempinho especial, um tempinho que a gente se dedica só para nós. Então a ideia é essa: eu sou um só ser unido ao meu Criador. A ideia de hoje te descreve com precisão, tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com Ele. A unidade de toda a criação é tua. Somos um só Filho de Deus. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Então, a mudança em nós, ela é impossível. Por quê? Porque como filhos de Deus, nós já somos perfeitos. Não tem o que fazer. Já existe perfeição, já existe totalidade, já existe unidade. Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus, fraco, perverso, feio e pecador, miserável e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo, um ser dividido em muitas partes, em guerra entre si mesmos, separados de Deus e mantidos sem qualquer segurança por um autor volúvel e cheio de caprichos, ao qual fazes as tuas preces. Ele não as ouve, pois é surdo. Ele não vê a unicidade em ti, pois é cego. Quem é esse? O Senhor Ego. Ele não compreende que tu és o Filho de Deus, pois é insensato e nada compreende. Hoje procuraremos estar cientes só do que pode ouvir e ver e faz perfeito sentido. Mais uma vez, dirigiremos os nossos exercícios para alcançar o teu único ser conectado aqui, que está unido ao seu Criador. Com paciência e esperança, tentamos mais uma vezinha no dia de hoje. Esse livro é incrível porque a gentileza que ele usa para nos transformar é uma coisa assim surreal. É muita gentileza, é muito amor, é muita verdade. O uso dos primeiros 5 minutos de cada hora de vigília para a prática da ideia para o dia oferece vantagens especiais na fase de aprendizado em que te encontras no momento. Essas coisas são muito importantes da gente prestar atenção, tá? Ele sabe exatamente como é que o ego funciona e ele vai tentar nos sabotar a todo instante. Então ele dá diquinhas aqui de como que é melhor para a fase que a gente está. A essa altura, é difícil não deixar que a mente se disperse se empreende uma prática mais longa, porque aqui a resistência do ego é muito grande. Então, se a gente fica ali separando um tempo muito grande para fazer a prática, talvez o ego dê aquelas viajadas e nos tire da prática. Então, aqui ele está indicando os 5 primeiros minutinhos de cada hora. Agora, certamente já reconhece isso. Já nesse momento a gente já deve
está percebendo que o nosso ego nos dispersa. Já viste a extensão da tua falta de disciplina mental e da necessidade de treinar a mente. É necessário que estejas ciente disso, pois de fato representa um obstáculo ao teu avanço. Então, essa falta de disciplina que a nossa mente tem em fazer o nosso treino diário pode ser uma coisa que nos atrase um pouco. Então, é legal que durante o nosso dia, a todo instante, de hora em hora, a gente lembre só dessa ideia. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador. É só essa ideia que ele pede para a gente decorar. Períodos de prática mais curtos e frequentes te oferecem outras vantagens a essa altura. Além de reconheceres as tuas dificuldades e manter a atenção prolongada, também não podes deixar de ter notado que, a menos que sejas frequentemente lembrado do teu propósito, tendes a esquecê-lo por longos períodos de tempo. Frequentemente falhas em lembrar as aplicações mais curtas da ideia do dia e ainda não formaste o hábito de usá-la como uma reação automática à tentação. Então, quando a gente fica com essa ideiazinha mais presente durante o nosso dia, podem fazer por um dia, 2, 3, percebam o que é bom para vocês. Qualquer coisinha que acontece, que venha nos incomodar, a gente retorna para essa ideia. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador. Escrevam no celular de vocês, coloquem ali no WhatsApp essa frase. E a toda hora, quando vocês entrarem ali para mandar alguma mensagem, para olhar ali as redes sociais, peguem ali essa frasezinha e repitam. Façam isso como hábito. Jesus entende exatamente as nossas armadilhas, as armadilhas do ego. Então é importante. Se ele está dizendo que é importante, ouçam o que ele está dizendo. Portanto, uma estrutura se faz necessária para ti nesse momento, planejada para incluir frequentes lembretes da tua meta, promovendo regularmente tentativas para alcançá-la. A regularidade em termos de tempo não é requisito ideal para a forma mais benéfica de prática da salvação, mas é proveitosa para aqueles cuja motivação é inconsciente e que permanecem fortemente defendidos contra o aprendizado. Então, quanto mais inconsciente nós estamos, quanto mais a gente cai nas tentações ali do nosso dia a dia, mais é sinal de que a gente tem que lembrar todo instante dessa frasezinha. E nós estamos em período ainda de muita inconsciência e a gente não sabe o que vem. A gente não entende as tentações. A gente não percebe que são tentações. Então, a todo instante lembrem, eu sou um só ser unido ao meu Criador. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. Toda tentação que vier, eu volto para essa frase e repito, eu sou um só ser unido ao meu Criador. Portanto, por enquanto, manteremos os 5 minutos de prática por hora e te exortamos a omitir o menor número possível de períodos. O uso dos primeiros 5 minutos de cada hora será particularmente útil, pois impõe uma estrutura mais firme. Eu acho que até eu já fiz essas lições aí várias vezes, até eu hoje, depois dessa torcida aí na orelha, né? Eu vou colocar no meu celular também para fazer essa lição com vocês a toda hora. Ó. Mas não use os teus lapsos nesse horário como um pretexto para não voltares a ele assim que puderes. Não se distraiam.
não se distraiam. Se for preciso, coloquem o celular de hora em hora para lembrar disso. É bem possível que haja uma tentação de considerares o dia perdido, uma vez que falhaste em fazer o que te é requerido. Gente, Jesus entende tudo sobre ego. Ele sabe todas as armadilhas do ego. Ele já passou por isso. Então ele sabe o que ele está dizendo. Contudo, isso deverá ser meramente reconhecido pelo que é. Uma recusa em permitir que o teu equívoco seja corrigido e uma falta de disponibilidade para tentar de novo. Por quê? O que quer dizer isso tudo aqui? A gente esquece de fazer de hora em hora. Confesso para vocês que eu também esqueço, que eu muitas vezes também falho, não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender, para treinar. E aí a gente passa 2, 3 dias sem fazer as lições. Porque cai no esquecimento. O ego nos suga de tal forma que cai no esquecimento. E aí vem todas as desculpas. Ah, hoje não deu tempo, hoje foi muito corrido, hoje eu nem peguei o celular. E assim a gente vai fazendo todas as mentiras do ego serem verdades, né? O Espírito Santo não é detido em seu ensinamento pelos erros que cometes. Ele só pode ser retido pela tua vontade que não está disposta a soltá-los. Que estejamos determinados, portanto, principalmente na próxima semana ou mais um pouco, a estarmos dispostos a perdoar os lapsos na nossa diligência e nossas falhas em seguir as instruções para a prática da ideia do dia. Olha a gentileza, gente. A gentileza com a gente. Mesmo a gente esquecendo, mesmo a gente dando desculpas, o que ele pede aqui é a nossa disponibilidade em aceitar tudo isso. Aceitar que a gente esquece, aceitar que a gente dá desculpas e tá tudo certo, né? O que importa é a disponibilidade, é só isso que ele nos pede. Essa tolerância para com a fraqueza fará com que sejamos capazes de não vê-la ao invés de dar-lhe o poder de atrasar o nosso aprendizado. Então, se nós formos intolerantes com a gente mesmo, se a gente ainda assim se culpar por não ter conseguido fazer a lição, atrasa mais ainda. Então, sejamos tolerantes com a gente mesmo, mesmo que a gente não consiga fazer ao pé da letra tudo que ele está pedindo aqui. Se lhe dermos o poder de fazer isso, estamos considerando-a como uma força e confundindo força com fraqueza. Se lhe dermos o poder de fazer isso, estamos considerando-a como uma força e confundindo força com fraqueza. É exatamente sobre isso que a gente está dizendo. Se a gente, ao invés de aceitar que a gente não conseguiu fazer, a gente aceita isso e não dá força para ainda nos culparmos com aquilo que a gente não conseguiu fazer. Que aí a gente vai estar fazendo o inverso, está dando poder, né, para essa tentação, mais poder ainda. Olha aqui, mais coisas explicando sobre isso. Essa lição é muito importante, hein? Muito importante. Quando falhas em cumprir os requisitos desse curso, estás meramente cometendo um erro. Isso pede correção e nada mais. Então não vamos nos crucificar porque a gente não conseguiu fazer como deveria. É só corrigir.
é só lembrar, é só fazer de novo. Permitir que um equívoco perdure é cometer equívocos adicionais que se baseiam no primeiro e o reforçam. Se eu continuar achando que eu me equivoquei, eu podia ter feito melhor, é aquele velho ditado, eu teria que ter feito, né? Então a gente só reforça o equívoco e não tem problema nenhum. Não fiz, quando eu lembrar, eu faço. Não fiz, quando eu lembrar, eu faço. É esse processo que tem que ser posto de lado, pois não passa de outra maneira através da qual queres defender as ilusões contra a verdade. Simples assim. Se a gente se culpa por não ter conseguido, ao invés de simplesmente começar outra vez, escolher outra vez, a gente fica ali, dando força para a ilusão, dando força para o sonho, reforçando a ilusão, defendendo as ilusões, como eles falam aqui. Solta todos esses erros, reconhecendo-os pelo que são. São tentativas de fazer com que fique sem saber que és um só ser, unido ao seu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação, ilimitado em poder e paz. Essa é a verdade e nada mais é verdadeiro. Hoje, reafirmaremos essa verdade e procuraremos alcançar um lugar em ti onde não há dúvidas de que só isso é verdadeiro. Gente, que lição! Que lição! Essa lição aqui matou a pau. Começa os períodos de prática de hoje com essa garantia oferecida à tua mente com toda a certeza de que podes lidar. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Gente, o que é isso? Meu Deus! Em seguida, fecha os teus olhos e diz a ti mesmo mais uma vez, de modo lento e refletido, tentando deixar que o significado das palavras afunde em tua mente, substituindo ideias falsas. É como se a gente fosse mais profundo da mente. A gente limpou aquelas crenças que estão na superfície. Agora a gente vai mais profundo na nossa mente. E fala, eu sou um só ser. Eu sou um só ser. Unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Vocês podem fazer uma gravação também no áudio, colocar então ouvir a voz de vocês. Fechem os olhos, procurem entrar mais fundo na mente, não fiquem só na superfície. Procurem entender um só ser, o que significa. Repete isso várias vezes e depois procura sentir o significado que as palavras transmitem. Isso é muito importante. Leiam algumas vezes isso aqui durante 5 minutos, é só isso que ele pede. A cada horinha,
sempre que lembrar, sem se culpar se não conseguiu fazer todas as horas do dia. Depois fecha os olhos e procura sentir o significado que essas palavras transmitem para vocês. Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um ser com um Criador e uma meta: trazer a consciência dessa unidade a todas as mentes, para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. É só essa a nossa missão. É só essa a nossa função aqui. Tu és um ser com letra maiúscula, completo e curado e íntegro, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar ao mundo a verdade sobre ti mesmo. Delícia, delícia. Tu és um só ser, com letra maiúscula, em perfeita harmonia com tudo o que há e tudo o que haverá. Tu és um só ser, o Santo Filho de Deus, unido aos teus irmãos nesse ser, com letra maiúscula, unido ao teu Pai na sua vontade. Sente esse único ser em ti e deixa que ele brilhe, afastando todas as ilusões e dúvidas. Esse é o teu ser, o Filho do próprio Deus, impecável como o próprio Criador, com a sua força dentro de ti e o seu amor para sempre teu. Não é a coisa mais maravilhosa, gente? Meu Deus! A sensação que a gente tem quando a gente começa a aprofundar na mente é como se não tivesse gravidade. A gente fica leve, a gente fica em paz, a gente fica em pleno bem-estar. A gente fica no nosso real ser. Esse estado a gente precisa carregar com a gente a todo instante. Tu és um só ser e te é dado sentir esse ser dentro de ti e banir todas as ilusões da mente única que é esse ser, a santa verdade em ti. Limpa essas ilusões, limpa essas culpas, limpa essas raivas, tira tudo aquilo que não existe, como se fosse assoprar uma fumaça, um pó, como se tudo isso fosse pó, não valesse nada. Só vale o quê? Eu sou um só ser unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. É só isso que existe. Nada mais do que isso existe. Nada mais do que isso existe. Não esqueças hoje. Precisamos da tua ajuda, da tua pequena parte para trazer felicidade a todo mundo. E o céu olha para ti confiante de que hoje tu vais tentar.
Compartilhe então dessa certeza, pois ela é tua. Sê vigilante. Não esqueças hoje, ao longo do dia, não esqueças a tua meta. Repete a ideia de hoje com a maior frequência possível e compreende que a cada vez que o fazes, alguém ouve a voz da esperança, o despertar da verdade dentro da sua mente, o suave sussurro das asas da paz. Isso quer dizer que quanto mais a gente faz isso, mais a gente expande, mais pessoas ouvem o que a gente está fazendo, mais pessoas começam a despertar, mais pessoas começam a acreditar que são um só ser em unidade com Deus. Eu me empolgo tanto que me dá até tosse. Só falta um pouquinho. Essa lição é uma coisa muito surreal. Muito surreal. Dá vontade de ficar o dia inteiro fazendo, praticando, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro praticando. Porque a gente sabe que tudo isso aqui é verdade. A gente sente a verdade. Não é sabe com a cabeça. A gente sente no corpo a verdade. Fica muito claro o nosso lugar aqui. O teu próprio reconhecimento de que és um só ser unido a teu Pai é um chamado para o mundo todo estar em unidade contigo. Olha que trabalho que a gente tem que fazer. Olha que persistência que a gente tem que ter. Olha que paciência que a gente tem que ter. Porque o trabalhinho que a gente faz, que parece tão pequenininho, atinge a mente de todos. De todos. Certifica-te de dar a promessa da ideia de hoje a todos aqueles que encontrares nesse dia, dizendo-lhes: tu és um único ser comigo. Estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Vamos repetir, vamos repetir. Vamos ter que gravar várias coisas hoje no áudio. Tu és um único ser comigo. Estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Amém, Senhor. Terminamos aqui. Boa sorte, lição bem desafiadora. Eu indico que vocês leiam o livro de vocês. Se vocês não conseguirem fazer hoje com tanta concentração e dedicação, voltem a fazer amanhã. Se não conseguirem amanhã, tá tudo certo. Voltem depois da manhã. Mas não deixem de doar para vocês mesmos esse tempo valioso de fazer a salvação da mente nossa, da mente coletiva, tá bom? Boa sorte, muito obrigada por estarem aqui me ouvindo por meia hora. Até a próxima lição.